Bom, pessoal, vamos para o segundo vídeo com o nosso convidado diretamente da Polônia, da academia que eu não vou usar para pronunciar o nome. Eu sou o Vitor Figueroa, sou instrutor de sabre na Kalbruder e também treino Rapier e espada longa. Aqui é o Francesco, sou o fundador do Kung Fu Kalbruder. Sou o Leonardo, sou o atual instrutor de espada longa alemã do Kalbruder e herdeiro do Francesco. E eu aqui também, né, Leonardo, convidado, como já falaram, né, da Academia Chernierz de Varsóvia, aqui na Polônia. Meu nome é Matheus Caligiuri, eu sou moambeiro de equipamento de rima de segunda mão. Bom, nesse vídeo a gente vai tentar falar um pouco mais do cenário de campeonato na Europa, certo? Que é bem diferente do brasileiro, né? Porque no brasileiro é inexistente, então qualquer coisa um pouco a mais seria totalmente diferente. E a pergunta que seguiu o roteirinho que a gente fez é quais armas você compete, você já competiu em campeonato, e quais armas você quer ou você pretende competir? Então, eu basicamente, né, minha disciplina principal é a espada longa, então é o que eu dou maior foco, porém eu, depois disso, como é muito comum, muitos outros lutadores escolherem pelo menos uma segunda arma para começar a competir. Eu decidi começar com a Rapier, mas assim, eu não me animei tanto por alguns motivos depois. Eu ainda tô vendo a questão da disciplina, porque eu acabei comprando uma Rapier, eu não curti muito o equilíbrio dela. Eu comprei uma que era muito pesada para lâmina, então eu tava com dificuldade de manejar, inclusive. E daí até eu comecei a fazer aula de destreza né, de esgrima espanhola e acaba assim que eu acabei assim não me encontrando muito bem. Daí recentemente eu acabei ajeitando a minha Rapier, botei uma lâmina até um pouco mais leve. Eu ainda não competi com o equipamento, né, melhorado, mas assim é uma arma que eu tenho gostado muito. Depois agora eu tenho tenho me divertido lutando com a arma. Antes eu estava constantemente lutando contra a própria arma para conseguir lutar, era um sacrifício para lutar com essa arma. Agora eu estou conseguindo desenvolver pelo menos, né, um estilo de luta mais legal. E eu já competi, né, com Rapier em algumas competições. Meu desempenho não foi muito legal no começo, mas depois eu comecei a lutar um pouco melhor. Eu no último torneio, o último torneio que eu participei, que foi o começo do ano, que foi o Durchschlag Łódź aqui na Polônia, eu acabei participando de 3 categorias. Eu participei da espada longa, Rapier e adaga, e escudo e broquel, que daí foi a primeira vez que eu competi na categoria Open. Antes eu tinha participado num torneio em grupo, assim, que teve, num outro torneio que não era categoria Open. Foi a primeira vez que eu participei e eu acabei tendo um desempenho muito legal, muito bom em todas nessas armas. Então, assim, basicamente eu tenho que ainda escolher um foco. Provavelmente vai ser espada longa e Rapier and Dagger. Daí, assim, eu gostaria de praticar, na verdade, Side Sword, né? Espada de lata, né? Da esgrima bolonhesa, mas aqui na Polônia ainda não tem torneio disso. Então, o que mais perto fica espada e broquel. Como eles não permitem cortes aqui na Polônia, na regra, a gente pode falar isso de regra depois no torneio de Rapier, eles só permitem estocadas por alguns motivos que eu acabo não concordando, né? Eles acaba assim que eu ainda não, eu poderia inclusive usar uma side sword no torneio de Rapier e adaga, porque para construir um estilo de luta, mas acabo não podendo usar, que não pode usar corte, né? Então eu ainda estou me decidindo. Eu não entrei. Muita gente aqui participa de sabre, eu acabei não curtindo muito ir pro treino de sabre, e daí fiquei mais nessas 3 armas. Eu tive um desempenho bacana, bem satisfatório para mim no último torneio com com as 3 armas. Então acho que eu vou ficar circulando. Gostando de sabre, você vai pro sabre, cara, o nosso host. Vai pro sabre. Então, não, mas eu gosto, eu acho legal. Mas é que assim, o negócio é que é aquela coisa, é muita coisa pra escolher. Então assim, daí o que acontece? Eu comprei uma Side Sword e eu luto com o pessoal do sabre usando a Side Sword. Daí acabou eu querendo mais interesse. Daí como eu posso usar, né, uma arma que tem características diferentes, mas acaba, né,
como é arma de uma mão, eu acabo me divertindo com o pessoal. Quem sabe acho que eu vou inclusive fazer treino de sabre usando a sights. Por que não? Eu faço Inclusive, eu comecei a treinar sabre usando uma espada de uma mão para espada broquel. Eu passei 6 meses treinando sabre com isso, depois que eu passei para peguei um sabre mesmo. Matheus? Quando nós estamos treinando com um sabre de madeira e não estamos com sintética, eu uso a réplica de uma espada 11 que o Francesco fez também. Eu acho maravilhoso. Tipo, 11, uns 800 anos de diferença aí, mas tudo bem. Mas assim, eu notei que tem um pouco curioso que algumas coisas que eu notei que algumas guardas, inclusive, até alguns conceitos que eu encontrei na esgrima bolonhesa, até vi assim, que lembram um pouco coisas do sabre, por exemplo. Algumas guardas, por exemplo, a Hanging Guard, né, que eles chamam que é a guarda do unicórnio, outro tem vários nomes na esgrima bolonhesa, tem muito no sabre, os movimentos dos cortes com pulso, né, os mulinetes e os tramazones. Eu vi assim muita coisa que eu achei bacana, que eu identifiquei do sabre. Assim. Então... No fim a gente tenta sempre diferenciar muitas coisas, mas no fim também é uma peça de metal que você está segurando numa mão, que a guarda onde você segura basicamente igual. Então, sabe, é claro que vai ter uma diferença ou outra, mas os princípios vão funcionar em tudo. Sim, a gente acaba vendo que né, muita coisa acaba se conversando ali. Que querendo ou não acaba sendo bacana também, assim, você identificar pontos em comuns, inclusive. É um interesse que eu tenho, inclusive, de fazer essa intersecção, né, entre as armas. No meu estilo de luta, seja com espada longa, com sabre, mas principalmente espada longa, que é o que eu luto mais, eu tento trazer coisa da rapier e do sabre. Sim. Quem lutou comigo já percebeu que eu tento fazer um pouco disso. Sim, isso é muito bacana mesmo. Tu já falou um pouco disso, né? De treino especial para campeonato no vídeo anterior, mas eu queria que tu explicasse um pouco mais como é esse processo. Tipo, tem uma programação de treino para campeonato, tem uma equipe que vai para o campeonato da escola, como que é esse planejamento para ir para o campeonato? Na verdade é tudo livre, muito depende de cada pessoa, não existe uma equipe fechada, por exemplo, se você quer ir, se você tem equipamento, se você tem vontade de competir, você vai, e é isso, e a questão da programação de treino é a grade normal de treino, que tem, né, as oportunidades de você fazer o sparring, e você também parte de você querer pagar o coach para você ter aula individual. Você inclusive tem gente que acaba pegando aula com outros coaches, assim, por exemplo, que nem eu falei do Maciej Talaga, que fez aquele vídeo, ele tem uma escola de esgrima dele, tem um pessoal que treina com ele. Então acaba assim, depende muito de cada esgrimista, assim. Claro que o coach vai te dar suporte, assim, ele vai te explicar. Teve treinos assim que quando a gente estava se preparando para ir para a Trnava ano passado, ele deu um treino especial porque ele lutou em Trnava no ano anterior. Ele foi para a final com o Martin Fabian, ele ficou com a medalha de prata. Então como ele era um cara que tinha bastante experiência, né, ele acabou, como sabia da regra, né, que a regra é diferente, a gente pode falar isso depois. Ele acabou preparando um treino ali para a gente se adaptar, por exemplo, para a regra da Federação Eslovaca. Então, mas a maioria partia da gente, do nosso interesse, até mesmo de pedir para ele ensinar para a gente. O Matheus queria fazer uma pergunta, depois eu faço uma pergunta da... Então, Matheus, Léo, depois eu faço uma pergunta sobre as regras, beleza? É uma dúvida besta, você me perdoa, mas por curiosidade, o custo dos torneios, como que varia aí na Europa? Porque nós temos tão pouco acesso por aqui que nós não, às vezes temos até vontade de fazer e ficamos inibidos e tudo, mas eu gostaria de saber como que funciona o custo do torneio para participar por aí. Então, nos 2 torneios que eu participei, tanto nas 2 ligas, né, de torneio que eu participei, tanto na eslovaca como na polonesa, primeira coisa é que assim, você tem que trazer suas armas, eles não oferecem arma, nem outras ligas oferecem.
Por exemplo, a Liga Nórdica, né, no Swordfish, você luta com as espadas da competição. Tem o pessoal que organiza campeonato na Itália, que é uma comunidade um pouco mais fechada. Eles também fornecem muitas vezes as espadas. Porém, aqui, né, a primeira coisa, você tem que arcar com o custo do seu próprio equipamento, é isso. A segunda coisa, eles... Depende do torneio, assim, isso depende muito. Por exemplo, eu lembro aqui na Polônia, em média, pagar cerca de R$200, 200 e poucos reais, se você participar das duas competições. Então, por exemplo, dos 2 dias de competição, ou 2 dias de evento. Por exemplo, tem um evento aqui em outubro, que rolou ano passado, que eles ofereciam workshops e o torneio de espada longa Open, que era pela Federação Polonesa, né, um dos torneios oficiais da Federação Polonesa. Então, se você pagasse cerca de 200 e poucos, o que você recebia nesse pacote? Você podia participar de um workshop, inclusive um dos palestrantes era o Keith Farrell, que é talvez vocês conheçam, ele provavelmente conheçam, acredito, que é um cara, né, que bem conhecido na comunidade. Então, um dia você conseguia um workshop com o cara, passava praticamente o dia fazendo workshop, depois rolava a sala aberta para sparring e à noite a cerimônia do Pet Shuli, que nesse torneio acontecia. Como se fosse, né, entre aspas, não é um torneio, mas é uma forma que você pode fazer uns sparrings amistosos com toda a galera que está lá, né? E daí no outro dia rolava a competição para valer mesmo. Tem gente que não se interessava pelo workshop, pagava só metade do evento, e tem gente que nem eu, queria fazer tudo para ter oportunidade, né, de aprender mais. Pegava os 2 dias. Tem evento que é só focado em competição, não tem, porque daí eles acabam decidindo fazer muito mais armas, então tem uma mobilização muito maior. O torneio desse ano, no começo do ano em Łódź, o Durchschlag, foram 2 dias de competições, foram categorias, acho que foram 4 categorias diferentes de armas, teve feminino, teve masculino, teve competição de corte, foi um torneio enorme, os próprios organizadores já falaram que não vão mais fazer isso, vão tentar limitar, porque está difícil organizar, e foi cerca também de 250 para pagar. Teve a Copa Polonesa, que foi final do ano passado, e daí nesse, assim, eu participei de um dia de competição, mas assim, eu consegui estadia, eles conseguiram uma estrutura bem legal, tinham no próprio ginásio, tinha quarto, então também eu paguei cerca de 200 e poucos reais, mas daí eu consegui estadia e almoço incluso, por exemplo. Mas a faixa varia aí, depende, tem torneio que assim, se você participa de uma competição um dia, você pode escolher 2 modalidades que acontecem naquele dia, você paga 150 mais ou menos, e pode ir até mais ou menos 300. Acho que foi mais ou menos 200 reais, 200 e pouco que eu paguei por Turnhal, que é um dia de competição também. 2 categorias na Eslováquia. Posso perguntar ou você quer perguntar primeiro? Não, pode falar. Não. Isso é meio que puxando uma coisa que você falou no outro vídeo, na outra conversa que a gente teve. Você comentou que, por exemplo, quando você vai treinar para um campeonato, você você seleciona algumas técnicas que você quer focar e você leva aquilo à perfeição e aí você usa aquilo no campeonato. Eu estava pensando, as competições em rima, você acha que elas correm o risco de se tornarem assim tão padronizadas quanto, por exemplo, no Kendo e na esgrima olímpica, né, aquela coisa bem assim padronizada, ou você acha que esse tipo de biblioteca de diferentes técnicas que o rima tem é uma espécie de garantia contra esse tipo de padronização excessiva assim dos campeonatos de rima? Cara, eu acho que, né, as possibilidades acabam fazendo, né, que nem esse leque de técnicas, essa grande flexibilidade que a gente tem, né, de escolher nossas técnicas acaba protegendo um pouco a competição. Claro que tem coisas que acabam funcionando muito bem e acabam moldando, assim, que nem a gente vê técnicas que acabam se sobressaindo e acabam sendo usadas bastante.
Mas assim, por exemplo, eu comecei a experimentar um pouco do treino de esgrima olímpica, de EP, e me dá às vezes até um nervoso, a limitação que eu tenho de coisas para fazer. Tem coisas assim que eu inclusive voltei hoje, eu tava, né, eu cheguei tarde hoje por causa que eu fui, né, de novo no meu segundo treino, e assim, tem coisas que o oponente faz ali e me dá um nervoso, porque se eu estivesse fazendo na espada longa, eu sabia como lidar naquela situação. Então acaba me limitando, e tem coisas assim, muito menos coisas que eu consigo utilizar ali na EP, né? Então eu acho que, cara, por exemplo, o oponente estava defendendo, ele era um cara maior, ele estava usando a extensão dele do braço, e ele estava usando a empunhadura francesa, então ele estava lá com um alcance bem maior que eu, e eu não conseguia pegar ele. Eu tentava atacar ele me contra-atacava, eu não estava conseguindo trabalhar no alcance dele. E é um cara que eu já lutei na espada longa, ele inclusive luta rima, e é um cara difícil pra caramba de ganhar dele. Mas quando eu lutei com a espada longa com ele, eu podia usar, por exemplo, certas técnicas. Ele está usando toda a extensão do corpo, eu posso fazer aqueles cortezinhos de baixo para cima na mão dele. Daí eu tenho mais coisas para trabalhar, inclusive com o corte. Posso tentar fazer um hand snipe, ele pode recuar e eu entrar com uma estocada, por exemplo. Eu posso usar esse corte para fazer ele me atacar e eu tentar cancelar o counter-ataque dele. Eu sei, assim, eu saberia me virar mais ou menos, mesmo que eu perdesse, eu sei o que fazer. Ali na esgrima olímpica, eu não sabia. Sabe, mas você tá deixando o Matheus tão feliz. Você não sabe o felicidade. Esse cortezinho? Ele é o especialista da Calbruna no Cara, snipe. Esse cortezinho, assim, de baixo para cima, às vezes até eu tava pensando, inclusive, eu recentemente eu tava lendo agora eu não lembro qual que é eu não lembro se vocês lembram de um livro, de um fatbook que é com uns caras bem parrudo, assim, de esgrima germânica, que é uma galera que é uns caras bem focados. Eu acho que inclusive essa técnica tá nesse livro, e eu encontrei várias técnicas que são usadas em torneio, assim, abusadas assim no torneio, e você acaba encontrando lá. Tem uma que inclusive é meio bizarra, que tá na seção de staff, que acaba servindo para espada longa, mas esse da mão tem ali no Codex Golia. Então, tipo, assim, eu acabei descobrindo algumas técnicas meio por acidente ali, que eu via em campeonato de rima e batia lá, assim. Mas eu acho que eu perdi um pouco o fio aqui do assunto. Não, tudo bem. Eu ia falar das regras. Tu já fez vários torneios aí, daí qual a regra que tu já lutou, né? A diferença das regras. Qual que tu mais gostou entre as regras? Uhum. Então, cara, aqui eu gosto bastante da regra da Federação Polonesa, e a ideia deles, assim, tem a primeira coisa, né? Não existe conjunto de regras perfeitas, todas vão ter vantagens e desvantagens, infelizmente. A ideia da Federação Polonesa, assim, o grande diferencial deles é que eles a questão do como eles tratam o double hit e o afterblow. Então aqui na Polônia, por exemplo, se você marca um ponto, você, vamos dizer, entra com uma estocada, e porém o seu oponente ele está, né, por exemplo, numa guarda alta e você não fechou a linha, ele tem um tempo para reagir. Então, assim, mas assim, é um tempo, não é tipo infinito, ele pode esperar para sempre e reagir. Ele pode perder essa oportunidade, o juiz considerar que, opa, o cara perdeu, ele congelou, tomou uma estocada e depois deu um afterblow, não rolou. Mas então ele, por exemplo, se ele toma uma estocada e a estocada não fecha a linha e ele baixa a mão e acerta o golpe na cabeça, double hit. Se, por exemplo, deixa eu ver uma outra situação. Snipe em perna, se eu quero tentar dar um corte com a mão e tomar um golpe na cabeça, double hit. Se os dois ataques acontecerem ao mesmo tempo, também double hit. Deixa eu ver o que mais aqui que acontece em situação. Eles dão penalização para double hit? Não tem penalização nenhuma. Você perder o ponto mesmo e acaba cortando, que acaba, né, criando uma situação. É uma piada interna do pessoal principalmente o pessoal que luta sabre na Polônia com double hit. O pessoal zoa, fica falando que é double, toda hora fica zoando que a galera do sabre dá double toda hora. Tem luta assim que é um inferno, double hit um atrás do outro, assim, o que acaba
tem lutador que utiliza isso a seu favor. Tem os caras que vão explorar a regra do jogo, e isso, infelizmente, todo torneio, ele vai explorar a regra do jogo dele, ele vai te mandar uma vantagem de 3 pontos, e depois ele vai ficar te negando todos os teus golpes com double hit, vai te frustrar, vai te fazer ficar nervoso por causa do tempo e perder, por causa disso. Tem lutador que é assim mesmo, tem lutador que principalmente mais experiente, e às vezes ele não quer, sei lá, por N motivos, ele vê que realmente está difícil, ele não está encontrando bem, mas ele abre aquela vantagem e ele vai explorar isso. Então tem cara que faz isso. Esse é o ponto que as regras elas vão influenciar o estilo de luta, né? Exatamente. A gente até testou aqui um sistema de ponto que funciona bem para pool, mas não para eliminatórias, né? Que você conta os pontos que você leva, não os que você dá. Aí você meio que mitiga isso, mas ele não funciona bem para outras situações, né? Então tem que sempre balancear. Eu acho que é um desafio muito grande de desenvolver regras de campeonato, essa parte de double hit. Eu lembrei que o double hit ele é critério de desempate, por exemplo. Se você tá com ponto a favor primeiro, depois ponto, mas assim, ele é um dos critérios de desempate, mas não é um dos com maior peso, por exemplo. Ele vai te dar um score, assim, por exemplo, se você tá empatado, vários lutadores com o mesmo ponto, se você dá double hit, ele te baixa teu score geral, e você pode ser que não se qualifique porque deu muito double. Mas a vitória sempre... Por exemplo, se você deu um monte de double, mas ganhou todas as lutas, tá, pouco importa. Agora, se você fez mais ou menos ali, o número de doubles pode garantir tua classificação ou não. Tem uma pergunta dentro disso que você está falando. Então, na Federação Polonesa, não tem variação de regras nos campeonatos, é sempre o mesmo jogo de regra? Exatamente, é a regra, a parametrização de armas, equipamentos, ali tudo dos torneios organizados pela federação seguem, né? É uma federação amadora, claro, né? Diferente de muitos outros países que às vezes conseguiram, por exemplo, a Itália, depois a gente pode falar deles, eles são federados com a própria federação de esgrima mesmo, né? Que acaba trazendo umas vantagens para eles, uns problemas, a gente pode falar disso depois. Mas assim, a regra agora também é questão de pontuação no torneio polonês. Ele é considerado 2 pontos, cabeça e torso. Então, se você acaba, né, tendo vantagem para acertar, né, nessas partes. A luta. Corte ou estocada? Corte ou estocada, não importa se for com uma mão, acertou nessas áreas. Claro, golpe com flat da lâmina é golpe inválido aqui. Corte na mão e na perna é 1 ponto, e as lutas nas pools vão até 5 pontos. Então é uma luta bem até curta, mas pela ocasião dos double hits ela pode se estender um pouco mais. Tem tempo? Tem. Deixa eu lembrar, são 4 minutos agora? Eu acho que é 4 minutos. 4 minutos de luta. Eu tenho que confirmar, mas eu acho que se não é 4, é 3. Mas assim, se você não olha direito, o tempo passa voando, né? Mas então é até 5 pontos, e a partir a partir da fase de, acho que as semifinais e as finais, não é semifinais, não, as finais, as disputas de medalhas, né, final e terceiro lugar são até 7 pontos. Tem esse desafio maior ainda, então se chegar lá em cima você ainda tem que conseguir manter uma luta maior ainda. A pergunta que eu ia fazer é a seguinte, eu não sei se você já praticou nos dois, mas a diferença dos campeonatos que tem do leste para o oeste europeu, até os campeonatos da Liga Nórdica, a diferença que tem sei lá, tanto nas regras, quanto no clima dos campeonatos, como na mentalidade do pessoal que vai para lá, nos outros participantes que vão para lá. Eu acabei participando em campeonatos só por enquanto. Eu tinha planos para esse ano, né? Mas planos para esse ano, o pessoal já sabe, para competir em outros campeonatos. Mas eu competi, a maioria foi eu competi uma vez na Eslováquia, a maioria na Polônia. Eu ia para a França em abril. E assim, deixa eu falar agora então um pouco do campeonato na Eslováquia, né? E o campeonato da Eslováquia, por exemplo, é o campeonato que
vamos dizer, é meio que o ponto de encontro ali do pessoal do Rio. Vem gente de toda a Europa ali, então tipo, acho que é o torneio, o Tier Hall é o torneio com mais gente, com mais variedade de nacionalidades, né, de lutadores que eu já vi. Talvez o Swordfish, mas eu acho que Tirnava é mais aberto. Swordfish limita um pouco mais, né, por N motivos. Mas o clima é bem bacana, cara, é o dia inteiro de luta, assim, acho que o pessoal é bem amigável, o torneio é super bem organizado. Será que posso começar falando um pouco da diferença das regras e da questão da filosofia, vamos dizer, do torneio deles? Pode, claro. Já começa a diferença, assim, que eles têm um sistema de prioridade, de VOR, né, que eles falam na espada longa, né? Então ali, vamos dizer, é como eles resolveram criar... não sei filosoficamente, mas conceitualmente a ideia da esgrima deles. Então a ideia deles é o seguinte, né? Quem começa a atacar primeiro, quem que você captura ou quem que tem o VOR, né? Eu acho que é da esgrima germânica, né? Quem consegue essa prioridade, quem que ataca primeiro, eles pensam, né, que assim, marcialmente falando, é mais favorável para você começar atacando. E marcialmente falando, se você é atacado, você não tem como que agir de maneira suicida, por exemplo. Então, se você é atacado e de maneira desesperada bate de qualquer jeito no seu oponente, marcialmente falando, isso é ruim, assim. Você não tem que... A sua reação não deve ser atacar seu oponente de maneira desesperada. Eles consideram isso como um ataque suicida, né? Eu vou morrer, mas, sei lá, vou fazer o que dá. Então, eles falam que você tem que... Então, quem está sendo atacado, ele obrigatoriamente tem que se defender de alguma forma. Então, por exemplo, bloqueando o golpe. Se ele atacar ao mesmo tempo e tentar fazer, por exemplo, contra-ataque, que é uma técnica válida, né? Você tentar atacar o seu oponente no ataque dele, né? Fazer um ataque em meio tempo, o que torna mais arriscado, porque se você fazer um erro e ocasionar um double hit, ele, como ele tem a prioridade, ele vai levar o ponto. A não ser que os dois ataques comecem ao mesmo tempo. Existe uma fração, assim, e é muito difícil às vezes saber exatamente, mas eles dão uma margem, assim, de frações de segundos, assim, para... Se não ficou muito claro e os dois começaram, não dá para saber quem exatamente aconteceu. Até mesmo tempo de resposta e reação não tem como fazer. Então, acaba moldando um pouco a luta lá. As pessoas são muito mais agressivas. Então, assim, você vê a galera... Tem a questão da regra e como os lutadores são posicionados. Eles são posicionados muito mais perto e bem no centro da arena. A Liga Polonesa posiciona os lutadores nos extremos, então você tem tanto de andar, então às vezes você pode usar essa caminhada, né, em seu favor ali na sua tática, querer esperar, mas ali não, você já começa bem perto e o pau já começa, tem galera que já vai seco em cima de você, porque existe esse favorecimento dos atletas mais agressivos. A arena lá é retangular, né, também. Retangular também. Na Polônia também é retangular. E daí, como rola esse favorecimento aos mais agressivos, quem quer ser mais defensivo normalmente vai ter que tentar trabalhar no bloqueio e na estocada. Porque tem outra coisa que desfavorece na ofensiva, é o uso de fintas, por exemplo. Se você vai querer usar uma finta, então você vai começar o ataque, você ganhou a prioridade. Porém, se você manobra a sua espada, você perde a prioridade. Então, se você vai tentar fazer uma finta, às vezes é muito arriscado. Mas essa prioridade é algo que é definido pela regra. Tipo, competidor 1 tem a prioridade, então ele vai começar a atacar. É tipo o right of way que tem no esgrima. Isso, exatamente. Ele começou a atacar, ele ganhou a prioridade. E daí... Acho que é bem parecido com a esgrima olímpica, inclusive. Mas assim, o que eu pergunto é se a pessoa, seu oponente tem o for, você não pode atacar até ele atacar. Não, você pode atacar. Você pode atacar, mas se você ocasionar um double, você se lascou. É prioridade pro cara. É o critério de desempate do double hit. Tá. Peguei. Não é que ele é obrigado a ficar na defensiva até o outro cara atacar. Não, mas é assim, dá vantagem, por exemplo, né? Se você resolver contra-atacar e você criar uma estocada com oposição e o cara não te acerta lá, ponto pra você. Você fez uma jogada mais arriscada. Porque se você errasse o tempo ali, você acabasse não fechando a linha direita e ocasionando double hit,
Daí, assim, acaba te criando um custo muito mais alto de querer jogar no contra-ataque e um custo mais alto de trabalhar com finta. Porque você está dando oportunidade, né? A finta, como é uma isca, você né, cria um ataque falso, né? Você está também expondo você também pode se lascar ali manobrando a sua espada. E... Matheus, faz a tua pergunta e depois eu faço uma pergunta para encerrar, porque a gente já está chegando no limite do horário do vídeo. Léo, uma pergunta curta. Existe ponto por alguma técnica mais avançada se ela for utilizada em campeonato? Eu também estendo para se tem favorecimento de uso de técnica, que tem algumas competições que tem premiação técnica também. Sim, né? O Swordfish tem, mas eu só vi nesse caso mesmo o Swordfish premiar por premiação técnica. Daí tem o Fetchuli lá em alguns eventos da Polônia, que é assim, um amistoso e a galera vota, como se fosse ter um token e vota no lutador que eles acham que lutou mais legal, mais bonito lá. Então o cara, assim, é uma competição fora do torneio, ele acaba recebendo assim uma premiação, uma coroa de louros, assim, dizendo que o cara lutou legal, assim. Disso que eu consegui ver. E assim, por técnica, assim, execução de técnica, nesses torneios que eu participei, não tem. Eu acho que um associado seria mais o que tem na regra americana do long point, que você tem a pontuação de controle, quando você controla a espada do oponente e consegue limitar a chance dele completamente, a chance dele de te devolver o golpe, você ganha o dobro dos pontos, que é o dobro de controle. Né? Ali na regra da polonesa, se você controlar o oponente, a única questão do controle é você não tomar um afterblow, né? Você pode usar grappling, você pode usar, então ele vai te dar vantagem de você não tomar um double hit. Não sei se é isso também que você tá falando. Mas seria assim, mais no caso de você entrar no bind, estar controlando a espada do oponente no bind e você conseguir atacar ele a partir disso e ele tá 100% limitado e não poder te atacar. Mas assim, é algo até difícil de você juizar, né? Mas eu queria só terminar assim, o panorama sobre o Tirnava das regras. Assim, as lutas são até 7 pontos. Na Rapier não tem prioridade. Eles aceitam golpes com flat, eles não estão nem aí. Eles falam que acertou o golpe com flat, para eles marca ponto. E eles também, a luta é até 7 pontos, cada ponto é 1. Tem prioridade em ataques de 2 mãos contra ataques feitos em uma mão. Se rola um double hit, quando o cara dá um corte com uma mão e você acerta ele com as 2 mãos na cabeça, por exemplo, ponto para você. E as lutas na parte de mata-mata começa a ser gravada com tablet, com slow motion, para os juízes poder revisar cada situação meio incerta ali. Assim, esse comentário a gente vai, acho que é a pergunta final, por causa do tempo, que tem treinamento de juízes aí na academia? Não na academia, mas a Federação Polonesa está tentando certificar juiz, mas é sempre complicado. Normalmente eles pegam um pessoal, tem uma galera que é mais experiente, uma galera que não é, e a questão de juiz é complicada aqui também. Tem sempre um desequilíbrio bem grande. A arbitragem dá uma diferença no torneio às vezes? Dá. Direto mesmo. Rola rolo. Nossa, teve o pessoal da Rússia que veio lutar aí no começo do ano, eles ficaram putaços. Rolou alto estresse por causa de arbitragem. Não é fácil. Nunca ouvi essa história antes. Esquisito. Não, é desafio em qualquer lugar. O pessoal que teve a melhor arbitragem que eu vi, assim, rolou foi no Tirnava. Lá em Tirnava a galera é fera, né? Uma dúvida rápida só, desculpa, mas quebrar a espada em campeonato ou durante golpe, excesso de força em golpe é punido de alguma maneira aí? Cara, assim, quebrar a espada já vi acontecer, já teve uns acidentes aí, principalmente no começo do torneio do feminino. Esse ano tem uma menina russa que machucou feio três outras competidoras, inclusive uma moça do clube. Rolou uns estresses, assim, mas assim, nesse foi meio considerado um pouco de acidente, falha de equipamento. Mas assim, eu já vi gente, por exemplo, no Swordfish do ano passado,
Teve um lutador russo que deu um cruzado com o Broquel, inclusive quando ele já tinha recebido um ponto, o cara, um dos lutadores poloneses, que ele quase apagou, deu um estresse assim, aí como ele já tinha sido eliminado, não foi punido. Eu já vi lá no Tirnava lutador perder e chutar a máscara e cair no meio da arena, e assim a galera meio que não deu bola, daí ficaram sabendo depois, não rolou nem puxão de orelha, e o cara é um cara meio conhecido. Então assim, eu acho que penalização por técnica ilegal, por falta de esportividade, por N razões que rola às vezes aqui, a galera deixa passar batido, que eu não acho legal mesmo, nem uma advertência, ou sei lá, suspender o cara de um torneio. Tem a galera que faz recorrentemente de jogar espada, jogar equipamento, chutar máscara. Então, tem assim. Muito obrigado. Bom, comentários à parte sobre a última pergunta. Então, vamos encerrar o vídeo por aqui. Agradecer ao nosso convidado pelo tempo e até o próximo vídeo. Falou. Valeu, gente. Falou.